Uma jovem vivia uma vida simples em um vilarejo. Certo dia, ela foi forçada a se casar com um general para consolidar alianças políticas. A jovem virgem era triste e tinha muitos sonhos. A virada em sua vida demorou muitos anos, mas chegou. Acompanhe essa história emocionante e não esqueça de se inscrever no canal. O reflexo no espelho era quase irreconhecível. Helena observava, com um misto de fascínio e horror, a transformação pela qual passara nas últimas horas. O vestido de noiva, com seus bordados delicados e pérolas minúsculas, parecia sufocá-la a cada respiração. As criadas moviam-se ao seu redor como borboletas agitadas, ajustando cada detalhe com precisão militar, enquanto a governanta, Madame Gertrude, supervisionava tudo com seus olhos de águia. "Endireite as costas, senhorita Helena", ordenou Madame Gertrude pela 10ª vez naquela manhã. Uma futura esposa de general não pode se portar como uma camponesa. Helena reprimiu um suspiro de frustração. Há apenas 3 meses, estava nos campos de sua família, livre para correr entre as plantações de trigo, sentindo o sol em seu rosto e o vento em seus cabelos. Agora, estava prestes a se tornar a esposa do general Victor Aldrich, um homem que mal conhecia, tudo por causa de um acordo político entre seu pai e o governo local. O castelo de pedra, com suas paredes frias e corredores intermináveis, era um mundo completamente diferente de tudo que conhecera. Cada passo ecoava pelos salões como um lembrete de sua nova prisão dourada. As janelas altas deixavam entrar a luz do sol, mas os vidros grossos filtravam o calor, tornando o ambiente ainda mais artificial e distante. "O general ficará satisfeito", murmurou uma das criadas, ajustando o véu de renda sobre os cachos escuros de Helena. "A senhorita está verdadeiramente deslumbrante." Helena forçou um sorriso, mas seus olhos verdes refletiam a tempestade que se formava em seu interior. O general Victor era, sem dúvida, um homem impressionante. Alto, com porte militar impecável e olhos azuis penetrantes, ele comandava respeito por onde passava. Nos poucos encontros que tiveram, sempre supervisionados, ele se mostrou cordial e educado, mas havia algo em seu olhar, uma frieza calculista que a fazia estremecer. "Está na hora do ensaio final", anunciou Madame Gertrude, consultando seu relógio de bolso. "O casamento será amanhã, e tudo precisa estar absolutamente perfeito." Helena seguiu a governanta pelos corredores do castelo, o vestido pesado arrastando-se pelo tapete vermelho. Cada passo a levava para mais longe de seus sonhos de juventude, das tardes passadas lendo romances escondida no celeiro, dos momentos de liberdade cavalgando pelos campos. Ao passar por uma das janelas, seu olhar foi atraído para os estábulos. Entre os cavalos bem cuidados, um em particular chamou sua atenção. Um garanhão negro, majestoso e selvagem, recém-chegado ao castelo. Seus olhos se encontraram por um breve momento, e Helena sentiu uma conexão imediata com aquele espírito indomável. O ensaio transcorreu como uma peça de teatro bem ensaiada. Helena repetiu os movimentos mecânicos, as palavras vazias, enquanto sua mente vagava para lugares distantes. O padre, um homem idoso com voz monótona, recitava as palavras sagradas com a mesma emoção de quem lê uma lista de compras. Ao anoitecer, quando finalmente foi liberada para seus aposentos, Helena sentia-se exausta. Não apenas fisicamente, mas sua alma parecia ter sido espremida e moldada para caber em um espaço pequeno demais. As criadas a ajudaram a se livrar do vestido de noiva, e ela pôde finalmente respirar. Sozinha em seu quarto, caminhou até a janela. A lua crescente iluminava os jardins do castelo, e ao longe podia ver as luzes da cidade. Em algum lugar além daquelas luzes, estava sua antiga vida, sua liberdade. O garanhão negro ainda estava visível no estábulo, sua silhueta majestosa recortada contra a noite. Foi então que uma ideia começou a se formar em sua mente. Uma ideia perigosa, impensável para uma dama de sua posição. Mas quanto mais pensava nisso, mais irresistível se tornava. O cavalo negro parecia chamá-la, prometendo uma última chance de sentir o gosto da liberdade antes que as correntes do casamento a prendessem para sempre. Helena fechou os olhos e respirou fundo. Sabia que o que planejava era loucura, mas seu coração batia mais forte só de pensar.
Amanhã seria seu casamento, mas esta noite ainda era sua. E ela pretendia aproveitá-la da única maneira que sabia, sendo verdadeiramente ela mesma uma última vez. Com dedos trêmulos, começou a trocar o vestido de dormir por roupas mais apropriadas para uma cavalgada noturna. O castelo dormia, mas Helena estava mais desperta do que nunca, pronta para sua pequena rebelião contra o destino que outros haviam escolhido para ela. Helena deslizou pelos corredores do castelo como uma sombra, seus passos silenciosos, abafados pelos grossos tapetes. Seu coração batia tão forte que temia que os guardas pudessem ouvi-lo. Vestida com calças de montaria, que encontrara no fundo de seu baú, e uma camisa simples, sentia-se mais ela mesma do que nos últimos meses. O caminho até os estábulos parecia interminável. Cada ranger de porta, cada sussurro do vento, a fazia congelar, esperando ser descoberta. Mas anos de experiência em escapadas noturnas em sua antiga casa haviam lhe ensinado a arte do silêncio. Finalmente, alcançou seu objetivo. O aroma familiar de feno e cavalos a recebeu como um velho amigo. O garanhão negro estava acordado, como se a esperasse. Seus olhos inteligentes brilhavam na penumbra, refletindo a luz da lua que entrava pelas frestas do telhado. Helena aproximou-se devagar, estendendo a mão em um gesto de paz. "Olá, belo", sussurrou ela, admirando sua pelagem lustrosa. "Que tal um pouco de aventura esta noite?" O cavalo respondeu com um suave relincho, baixando a cabeça para cheirar sua mão. Helena sorriu, sentindo uma conexão instantânea com o animal. "Vou te chamar de Trovão", decidiu, acariciando seu pescoço musculoso, "porque você parece tão livre e poderoso quanto uma tempestade." Com movimentos precisos e experientes, Helena preparou Trovão para a cavalgada. Cada fivela ajustada, cada nó dado era uma pequena vitória contra o tempo. O cavalo permaneceu surpreendentemente calmo, como se entendesse a necessidade de discrição. Guiando Trovão para fora do estábulo, Helena respirou fundo o ar da noite. A lua iluminava os campos além dos muros do castelo, um convite irresistível à liberdade. Com um movimento fluido, montou o cavalo e, após um momento de hesitação, direcionou-o para um caminho lateral que conhecera em seus passeios supervisionados. O vento começou a brincar com seus cabelos assim que ultrapassaram os portões secundários do castelo. Helena havia estudado cuidadosamente as rotinas dos guardas nas últimas semanas e sabia exatamente quando a mudança de turno criava uma brecha na vigilância. Trovão movia-se como uma sombra, seus cascos quase não fazendo barulho no chão gramado. Quando finalmente alcançaram a estrada principal, Helena soltou as rédeas um pouco mais. Trovão respondeu imediatamente, aumentando o passo. O mundo começou a passar em um borrão de sombras e luz do luar, e pela primeira vez em meses, Helena sentiu-se verdadeiramente viva. Os campos se estendiam infinitamente diante dela, ondulando suavemente na brisa noturna. O perfume das flores silvestres misturava-se com o ar fresco, trazendo memórias de sua infância livre. Helena permitiu que Trovão escolhesse seu próprio caminho, confiando no instinto do animal. Foi então que algo inesperado aconteceu. Ao passar por um pequeno bosque, Helena avistou uma figura solitária à beira da estrada. A luz da lua revelou um homem alto, montado em um cavalo tão majestoso quanto Trovão. Seu coração falhou uma batida quando seus olhares se cruzaram. "Uma dama não deveria cavalgar sozinha a esta hora", disse o estranho, sua voz profunda carregando um tom de divertimento que contradizia a severidade de suas palavras. Helena endireitou-se na sela, erguendo o queixo em desafio. "E um cavalheiro não deveria fazer julgamentos precipitados sobre uma desconhecida", respondeu ela, surpreendendo-se com sua própria ousadia. O homem riu, um som rico e genuíno que ecoou pela noite. "Touché, milady", respondeu ele, inclinando levemente a cabeça. A luz da lua revelou traços fortes e olhos intensos que pareciam ver através de sua alma. Mas confesso que minha curiosidade foi despertada. Não é comum encontrar alguém com tamanha determinação a esta hora. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha, não de medo, mas de algo diferente, algo que não conseguia nomear. O estranho tinha uma presença magnética, um ar de mistério
que a intrigava e alertava ao mesmo tempo. Talvez eu esteja procurando respostas, disse ela, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Ou talvez esteja fugindo de perguntas, respondeu ele, seu olhar penetrante estudando cada detalhe de seu rosto. Um silêncio carregado de tensão se estabeleceu entre eles. Helena podia sentir trovão inquieto sob ela, respondendo à sua própria agitação interior. O estranho permanecia imóvel, uma estátua equestre banhada pelo luar. As melhores respostas geralmente vêm quando paramos de fugir, disse ele finalmente, sua voz mais suave agora. Mas às vezes, precisamos da fuga para encontrar coragem de enfrentar a verdade. Suas palavras atingiram Helena como um raio, reverberando em seu íntimo com uma verdade incômoda. Antes que pudesse responder, um uivo distante de lobo quebrou o encanto do momento. Trovão agitou-se, lembrando Helena do tempo que estava passando. Preciso ir, disse ela, reunindo as rédeas. Nos encontraremos novamente, afirmou o estranho com uma certeza que a perturbou. Não era uma pergunta, mas uma declaração. Helena virou Trovão na direção do castelo, seu coração batendo em um ritmo irregular. Quando olhou para trás uma última vez, o estranho havia desaparecido como se nunca tivesse existido, deixando apenas suas palavras enigmáticas ecoando em sua mente. O sol mal havia nascido quando Helena retornou aos seus aposentos, o coração ainda acelerado pela aventura noturna. Através da janela, os primeiros raios dourados começavam a atingir o céu, anunciando o dia de seu casamento. As palavras do misterioso estranho ainda ecoavam em sua mente, perturbando seus pensamentos como ondas em um lago calmo. Mal teve tempo de trocar de roupa quando Madame Gertrude irrompeu pelo quarto, seguida por um batalhão de criadas. Seus olhos perspicazes percorreram o ambiente, detendo-se por um momento nas botas enlameadas mal escondidas sob a cama. Senhorita Helena está pálida, observou a governanta, seu tom carregando uma nota de suspeita. Espero que tenha dormido bem. Hoje é um dia muito importante. Sim, Madame Gertrude, respondeu Helena, mantendo a voz firme apesar do cansaço. Apenas um pouco nervosa com os preparativos. As próximas horas transcorreram em um turbilhão de atividades. Helena foi banhada em águas perfumadas com essências de rosas, suas unhas foram polidas até brilharem como pérolas e seus cabelos foram meticulosamente arrumados em um penteado elaborado. Cada detalhe era supervisionado com precisão militar por Madame Gertrude. O general Victor é um homem de gostos refinados, comentou uma das criadas enquanto ajustava o corpete do vestido de noiva. A senhorita teve muita sorte em ser escolhida. Sorte? Helena reprimiu um sorriso amargo. Que tipo de sorte era essa que a aprisionava em uma gaiola dourada? Seus pensamentos voaram para o encontro da noite anterior, para aqueles olhos misteriosos que pareciam enxergar sua alma. Senhorita Helena, a voz severa de Madame Gertrude a trouxe de volta à realidade. Está sonhando acordada novamente. Uma dama deve sempre manter a compostura. O vestido de noiva, ainda mais elaborado que o usado no ensaio, pesava como uma armadura. As camadas de seda e renda sufocavam seus movimentos, transformando cada passo em um exercício de equilíbrio. O reflexo no espelho mostrava uma princesa de conto de fadas, mas Helena sentia-se mais como uma marionete em um teatro de luxo. Um suave bater na porta anunciou a chegada de seu pai. Antônio Mendes, um homem de origem humilde que conquistara respeito através de seu trabalho nas terras, entrou no quarto com os olhos marejados. Minha filha, disse ele, sua voz embargada pela emoção. Está linda. Helena sentiu seu coração apertar. Sabia que seu pai acreditava estar fazendo o melhor por ela, garantindo um futuro próspero através desta aliança. Como poderia explicar que riqueza e status não eram substitutos para a liberdade? Pai, começou ela, mas foi interrompida por uma comoção no corredor. O general Victor havia chegado ao castelo mais cedo que o previsto. Sua presença poderosa foi anunciada antes mesmo de sua entrada no quarto, quando sua voz autoritária ecoou pelos corredores, dando ordens aos servos. Não é de bom augúrio o noivo ver a noiva antes da cerimônia, exclamou Madame Gertrude, agitada. Mas era tarde demais. A porta se abriu e o general Victor entrou, imponente em seu uniforme de gala coberto de medalhas.
Seus olhos azuis percorreram o ambiente até se fixarem em Helena, e um sorriso satisfeito surgiu em seus lábios. "Minha futura esposa", disse ele, sua voz grave preenchendo o ambiente. "Vejo que não pouparam esforços para torná-la digna de sua nova posição." Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo predatório naquele olhar, algo que a fazia querer correr para longe. Mas então se lembrou das palavras do estranho na noite anterior. As melhores respostas geralmente vêm quando paramos de fugir. "General", respondeu ela, fazendo uma reverência perfeita, exatamente como Madame Gertrude havia ensinado. "É uma surpresa vê-lo tão cedo. Vim garantir pessoalmente que tudo esteja conforme minhas especificações", explicou ele, aproximando-se. "Afinal, este casamento representa mais que uma simples união. É a consolidação de uma aliança importante." Seus dedos tocaram levemente o queixo de Helena, forçando-a a olhar em seus olhos. "E você, minha querida, é a joia mais preciosa desta aliança." O toque, embora gentil, fez Helena sentir-se marcada, como se um ferro em brasa tivesse tocado sua pele. Naquele momento, mais do que nunca, desejou estar montada em trovão, galopando livre pelos campos sob o luar. "A cerimônia começará em 2 horas, anunciou o general, dirigindo-se a todos no quarto. "Espero que tudo transcorra com a perfeição que planejei." Quando ele saiu, Helena permitiu-se respirar novamente. O quarto voltou à sua agitação anterior, mas algo havia mudado. Uma determinação silenciosa começava a crescer em seu peito. Alimentada pela memória do encontro noturno e das palavras enigmáticas do estranho. Se não podia fugir de seu destino, talvez pudesse enfrentá-lo em seus próprios termos. A capela do castelo resplandecia com a luz de centenas de velas. Os vitrais coloridos filtravam a luz do sol, criando um mosaico de cores que dançava sobre os convidados elegantemente vestidos. O ar estava pesado com o perfume de lírios brancos que decoravam cada banco, cada coluna, cada espaço disponível. Helena aguardava no pequeno vestíbulo, seu pai ao seu lado, ambos em silêncio. O buquê de rosas brancas tremia levemente em suas mãos enluvadas. Através da porta entreaberta, podia ouvir os murmúrios da aristocracia local, todos ansiosos para testemunhar a união que selaria importantes alianças políticas. "Ainda há tempo", sussurrou seu pai, surpreendendo-a. Antônio Mendes nunca fora um homem de muitas palavras, mas quando falava, suas palavras carregavam o peso da sabedoria adquirida em anos de trabalho duro. "Tempo para quê, pai?", perguntou Helena, seu coração acelerando com a possibilidade implícita naquelas palavras. "Para ser feliz", respondeu ele, seus olhos encontrando os dela com uma intensidade inesperada. "Sempre imaginei que seu casamento seria por amor, como foi o meu com sua mãe." Helena sentiu lágrimas se formando em seus olhos, mas as conteve. O pensamento em sua mãe, que havia partido quando ela ainda era criança, trouxe uma onda de emoções contraditórias. "O senhor não aprovaria uma desistência agora", disse ela, mais como uma afirmação do que uma pergunta. "Aprovaria sua felicidade", respondeu ele simplesmente. "Mas também entendo o peso das responsabilidades." Antes que Helena pudesse responder, os primeiros acordes do órgão anunciaram o início da cerimônia. As grandes portas de carvalho se abriram, revelando o corredor central da capela, repleto de rostos expectantes. No altar, o general Victor aguardava imponente em seu uniforme de gala. Seu porte militar e expressão severa contrastavam com a atmosfera romântica que as decoradoras tanto se esforçaram para criar. Ao seu lado, um homem que Helena não reconheceu o observava com uma expressão enigmática. Cada passo em direção ao altar parecia mais pesado que o anterior. Helena concentrou-se em sua respiração, lembrando-se das palavras do estranho da noite anterior. "Às vezes precisamos da fuga para encontrar coragem de enfrentar a verdade." Qual seria a verdade que ela precisava enfrentar? Ao alcançar o altar, seu pai beijou sua testa e entregou sua mão ao general. O toque frio das luvas dele enviou um arrepio por sua espinha. O padre começou a cerimônia, sua voz monótona ecoando pela capela. Foi então que algo inesperado aconteceu. Ao erguer os olhos, Helena encontrou o olhar do homem ao lado do general. Com um choque de reconhecimento,
percebeu que era o mesmo estranho que encontrara durante sua cavalgada noturna. Seus olhos, ainda mais intensos à luz do dia, transmitiam uma mensagem silenciosa que ela não conseguia decifrar. O general deve ter notado sua distração, pois apertou sua mão com mais força, trazendo sua atenção de volta à cerimônia. "Os votos", murmurou ele, sua voz baixa carregando uma nota de advertência. Helena começou a recitar as palavras ensaiadas, mas cada promessa parecia pesar em sua língua como chumbo. Prometeu obediência, respeito, devoção. Palavras vazias que ecoavam pela capela, como fantasmas de seus verdadeiros desejos. O misterioso homem continuava a observá-la, seu olhar penetrante despertando memórias da liberdade que sentira galopando sob o luar. Quem era ele? Por que estava ali? E por que sua presença a perturbava tanto? A troca de alianças aconteceu como em um sonho. O anel de ouro pesado em seu dedo parecia mais uma algema do que um símbolo de união. O general sorriu, satisfeito, mas seus olhos permaneceram frios como gelo. Quando o padre os declarou marido e mulher, Helena sentiu como se uma porta invisível se fechasse atrás dela. O beijo do general foi breve e formal, mais uma demonstração para a plateia do que um gesto de afeto. Durante a recepção que se seguiu, Helena observou o homem misterioso conversando com diversos convidados importantes. Sua presença causava uma agitação sutil, como se todos o conhecessem, mas ninguém ousasse falar muito sobre ele. "Seu primo Marcos", explicou o general mais tarde, quando percebeu seu interesse. "Um homem brilhante, mas com ideias um tanto progressistas para meu gosto. Mantenha a distância dele." O nome não combinava com o homem que encontrara na noite anterior, e Helena teve certeza de que havia mais naquela história do que o general estava disposto a revelar. Cada novo detalhe apenas aumentava o mistério que cercava aquele estranho. A festa se estendeu pela tarde, transformando-se em um banquete elaborado ao anoitecer. Helena sorriu, dançou e agiu exatamente como uma noiva deveria. Mas sua mente estava longe, cavalgando livre pelos campos com trovão, sob um céu estrelado. Em um momento de aparente distração, Marcos aproximou-se dela, oferecendo uma taça de vinho. "As melhores histórias", disse ele em voz baixa, "são aquelas que começam com um final inesperado." Antes que Helena pudesse responder, ele já havia se afastado, deixando-a com mais perguntas do que respostas. O que ele queria dizer? Que papel ele representava nessa história que parecia cada vez mais complexa? A primeira semana como esposa do general Victor transcorreu em um turbilhão de novas regras e expectativas. Helena descobriu que ser a senhora do castelo significava muito mais do que apenas usar vestidos elegantes e comparecer a jantares formais. Cada minuto de seu dia era meticulosamente planejado por Madame Gertrude, que agora respondia diretamente às ordens do general. Uma esposa de general deve ser um exemplo de virtude e compostura, repetia a governanta, enquanto supervisionava as aulas de etiqueta, postura e conversação que ocupavam as manhãs de Helena. Sua origem humilde não pode transparecer em nenhum momento. As tardes eram dedicadas a reuniões com pessoas importantes que o general considerava fundamentais para seus planos políticos. Helena se via obrigada a sorrir e concordar com conversas que mal compreendia, sempre sob o olhar vigilante de seu marido. Foi durante um desses eventos que ela teve seu segundo encontro com Marcos. Ele apareceu inesperadamente em um chá da tarde, causando visível desconforto no general. "Primo", disse Victor, sua voz tensa. "Não sabia que estava na região." "As melhores visitas são sempre as inesperadas, não concorda, Helena?" respondeu Marcos, seus olhos encontrando os dela com aquela mesma intensidade perturbadora. Helena sentiu seu coração acelerar. Havia algo na maneira como ele pronunciou seu nome, como se guardasse um segredo que apenas os dois compartilhavam. O general percebeu a troca de olhares e imediatamente se posicionou entre eles. "Helena, querida, por que não vai verificar se a cozinha preparou adequadamente os bolos para nossos convidados?" sugeriu Victor, em um tom que deixava claro que não era uma sugestão. Enquanto se afastava, Helena conseguiu captar fragmentos da conversa entre os dois homens. Palavras como acordo, traição e consequências flutuaram até seus ouvidos, aumentando ainda mais sua curiosidade sobre a verdadeira natureza da relação entre eles.
Naquela noite, durante o jantar, Helena decidiu arriscar algumas perguntas. Seu primo parece ter opiniões muito interessantes sobre política, comentou casualmente. O general pousou os talheres com força excessiva. Marcos não é assunto para uma dama discutir, respondeu secamente. Concentre-se em seus deveres como esposa. Mas Helena não podia simplesmente ignorar os mistérios que se acumulavam. Durante suas caminhadas pelos jardins do castelo, começou a notar movimentações estranhas. Carruagens chegavam durante a madrugada. Reuniões aconteciam a portas fechadas e documentos eram queimados na lareira do escritório do general. Uma tarde, enquanto procurava um livro na biblioteca do castelo, Helena encontrou um compartimento secreto atrás de uma das estantes. Dentro, havia cartas antigas e um diário com a caligrafia de Marcos. Seu coração disparou ao ler as primeiras páginas. O verdadeiro poder não está nas armas ou no dinheiro, mas nos segredos que guardamos, dizia um dos trechos. Victor escolheu seu caminho, mas esqueceu que cada escolha tem seu preço. O som de passos no corredor a fez guardar rapidamente os documentos. Segundos depois, Madame Gertrude apareceu, seu olhar suspeitoso percorrendo a biblioteca. O general a procura, senhora, anunciou a governanta. Ele deseja discutir os preparativos para o baile da próxima semana. O baile. Helena havia quase esquecido do grande evento que o general planejava há semanas. Seria a primeira vez que ela seria apresentada formalmente à alta sociedade como sua esposa. Durante os preparativos, Helena não conseguia tirar da cabeça as palavras que encontrara no diário. Que segredos Victor guardava? Qual era o verdadeiro papel de Marcos em toda essa história? Suas reflexões foram interrompidas por uma descoberta ainda mais intrigante. Ao supervisionar a arrumação dos quartos de hóspedes para o baile, encontrou um retrato antigo escondido em um dos armários. A pintura mostrava uma jovem impressionantemente parecida com ela, usando um vestido de noiva. No verso, uma inscrição desbotada dizia apenas: "Perdoe-me, Victor M." O mistério se aprofundava e Helena começava a suspeitar que seu casamento era apenas a ponta de um iceberg muito maior. As paredes do castelo pareciam guardar segredos que poderiam mudar completamente sua compreensão sobre o general, sobre Marcos e sobre seu próprio papel nessa intrincada teia de relações. À noite, sozinha em seus aposentos, pois o general insistia em quartos separados, Helena observava a lua através da janela. Trovão estava no estábulo e ela ansiava pela liberdade de mais uma cavalgada noturna. Mas agora, como esposa do general, sua vigilância era ainda mais rigorosa. Um bilhete misterioso foi deslizado por baixo de sua porta. Nem tudo é o que parece. O baile revelará verdades há muito escondidas. M. Helena guardou o bilhete junto ao coração, sentindo que estava prestes a descobrir muito mais do que apenas segredos políticos. O baile se aproximava, e com ele a promessa de revelações que poderiam mudar seu destino para sempre. Os preparativos para o baile transformaram o castelo em um formigueiro de atividade frenética. Cortinas de veludo foram trocadas, castiçais de prata polidos até espelharem, e o salão principal decorado com arranjos elaborados de flores frescas. Helena observava tudo com um misto de fascínio e apreensão, consciente de que cada detalhe tinha um propósito além da mera ostentação. "Este baile será um marco em nossa sociedade", declarou o general durante o café da manhã. "Muitas pessoas importantes estarão presentes, incluindo o governador e sua esposa. Espero que você se comporte à altura da ocasião." Helena assentiu silenciosamente, mas sua mente estava focada no bilhete misterioso de Marcos. O que seriam essas verdades que ele mencionava? E por que escolher o baile como momento para revelá-las? Na tarde anterior ao evento, enquanto supervisionava a organização das mesas, Helena encontrou uma criada idosa arrumando flores em um dos cantos do salão. A mulher, que se apresentou como Rosa, trabalhava no castelo há mais de 3 décadas. "A senhora me lembra tanto ela", murmurou Rosa, quase para si mesma, enquanto ajeitava um arranjo de rosas brancas. "Ela quem?", perguntou Helena, seu interesse imediatamente desperto. Rosa pareceu perceber que falara demais e tentou se esquivar, mas Helena gentilmente insistiu. Após verificar que estavam sozinhas, a criada sussurrou: "A primeira noiva do general."
O choque da revelação fez Helena cambalear levemente. Primeira noiva? Mas o general nunca foi casado antes. Oficialmente não, respondeu Rosa, baixando ainda mais a voz. Foi há muito tempo antes dele se tornar general. Ela desapareceu na véspera do casamento. Alguns dizem que fugiu, outros... A criada se interrompeu abruptamente ao ouvir passos se aproximando. Madame Gertrude surgiu no salão, seu olhar severo fixando-se nas duas. Rosa, os quartos de hóspedes precisam ser preparados. Senhora Helena, o costureiro aguarda para o ajuste final de seu vestido. Durante a prova do vestido, Helena mal conseguia se concentrar nas instruções do costureiro. Seu pensamento estava fixo na revelação de Rosa e no retrato que encontrara dias antes. A jovem da pintura seria a misteriosa primeira noiva. O vestido escolhido pelo general era uma obra de arte em seda azul noite e rendas prateadas, para combinar com as cores da família Aldrich, explicara ele. Mas agora, cada detalhe do traje parecia carregado de significados ocultos. Naquela noite, incapaz de dormir, Helena decidiu arriscar uma visita à biblioteca. Precisava encontrar mais informações sobre o passado do general. No caminho, ouviu vozes exaltadas vindas do escritório. Você está brincando com fogo, Marcos. A voz do general soava ameaçadora. Não ouse interferir novamente. Sempre foi seu problema, Victor, respondeu Marcos com uma calma estudada. Achar que pode controlar tudo e todos. Mas algumas verdades não podem ser enterradas para sempre. Já enterrei segredos mais profundos que esse, retrucou Victor. Não me teste. Helena prendeu a respiração, seu coração martelando no peito. O som de passos aproximando-se a fez recuar rapidamente para seu quarto, mas as palavras que ouvira ecoavam em sua mente. Na manhã do baile, o castelo fervilhava com os últimos preparativos. Músicos afinavam seus instrumentos, cozinheiros davam toques finais nos pratos elaborados e criados corriam de um lado para outro com taças de cristal e pratarias. Helena passou a manhã recebendo instruções minuciosas de Madame Gertrude sobre como deveria se portar. O primeiro baile como esposa do general é crucial, enfatizava a governanta. Cada gesto, cada palavra será observada e julgada. Enquanto se preparava para o evento, Helena encontrou outro bilhete em sua penteadeira. Use o colar de safiras esta noite. Ele guarda mais que apenas joias. M. O colar mencionado era uma peça antiga da família Aldrich, que o general insistira que ela usasse no baile. Examinando-o com mais atenção, Helena descobriu um pequeno mecanismo oculto no fecho. Dentro havia um papel dobrado, mas antes que pudesse lê-lo, Madame Gertrude entrou para ajudá-la com o vestido. À medida que a noite se aproximava, Helena sentia o peso das revelações iminentes. O colar de safiras em seu pescoço parecia pulsar com segredos não revelados, e cada batida do relógio a aproximava do momento em que as verdades prometidas por Marcos viriam à tona. Os primeiros convidados começavam a chegar, suas carruagens formando uma fila impressionante na entrada do castelo. Helena observava da janela de seu quarto, consciente de que esta não seria apenas uma noite de dança e celebração, mas possivelmente o momento em que todo o seu mundo mudaria para sempre. O salão de baile resplandecia como um sonho dourado. Centenas de velas refletiam-se nos espelhos venezianos, criando uma atmosfera quase mágica. Os convidados, vestidos em suas melhores roupas, formavam um caleidoscópio de cores e texturas que girava ao som da orquestra. Helena permanecia ao lado do general, cumprimentando os convidados com um sorriso ensaiado. O colar de safiras pesava em seu pescoço, lembrando-a constantemente do segredo que guardava. Seus olhos percorriam o salão, procurando por Marcos entre os presentes. Querida, a voz do general interrompeu seus pensamentos. O governador Augusto e sua esposa acabaram de chegar. Venha cumprimentá-los. O governador era um homem robusto, de cabelos grisalhos, com olhos astutos que pareciam avaliar tudo ao seu redor. Sua esposa, Lady Beatrice, uma mulher elegante nos seus 50 anos, estudou Helena com interesse particular. Então esta é sua jovem esposa, Victor, comentou Lady Beatrice, seu olhar detendo-se no colar de safiras. Que interessante escolha de joias. Algo na maneira como ela disse isso
fez Helena estremecer. O general apertou levemente seu braço, um aviso silencioso para manter a compostura. O colar pertenceu à família Aldrich por gerações, explicou Victor, sua voz controlada. Considerei apropriado que Helena o usasse esta noite. Sim, lembro-me dele, respondeu Lady Beatrice, seus olhos nunca deixando o colar. A última vez que o vi foi há cerca de 20 anos, em circunstâncias bem diferentes. Um silêncio tenso se estabeleceu, quebrado apenas quando o governador sugeriu que se dirigissem à mesa principal para o jantar. Helena notou que as mãos do general tremiam levemente, enquanto puxava sua cadeira. Durante o jantar, conversas políticas e sociais fluíam ao seu redor, mas Helena estava mais interessada nas trocas de olhares significativos entre Lady Beatrice e outros convidados mais velhos. Claramente havia uma história não contada circulando naquele salão. Foi então que Marcus finalmente apareceu, causando um burburinho discreto entre os presentes. Vestido elegantemente em negro, ele se movimentava pelo salão com a graça de um felino, parando ocasionalmente para trocar palavras com convidados selecionados. Victor, chamou o governador, sua voz grave cortando através das conversas paralelas. Seu primo parece estar causando certa agitação entre alguns de nossos amigos mais antigos. O general endireitou-se na cadeira, sua expressão endurecendo. Marcus sempre teve um dom para causar agitação desnecessária, respondeu secamente. Necessidade é uma questão de perspectiva, não acha? Interveio Lady Beatrice, seus olhos brilhando com uma sabedoria antiga. Às vezes a agitação é precisamente o que precisamos para limpar águas há muito estagnadas. Helena observava a troca de palavras como quem assiste a um duelo de esgrima, cada frase carregada de significados ocultos. O papel escondido no colar parecia queimar contra sua pele, implorando para ser lido. Após o jantar, quando a música recomeçou, Marcus aproximou-se para convidar Helena para dançar. O general não pôde objetar sem causar uma cena, mas seu olhar prometia consequências. O colar fica bem em você, murmurou Marcus enquanto dançavam. Embora eu me pergunte se você conhece sua verdadeira história. Por que você não me conta? Desafiou Helena, mantendo a voz baixa. Algumas histórias são melhor compreendidas quando descobertas por conta própria, respondeu ele, girando-a graciosamente. Mas sugiro que preste atenção especial à Lady Beatrice. Ela conhece mais capítulos desta história do que aparenta. A dança terminou, mas as palavras de Marcus continuaram ecoando na mente de Helena. Aproveitando um momento de distração do general, ela conseguiu se aproximar de Lady Beatrice, que estava sozinha em uma das varandas. É impressionante como algumas histórias tendem a se repetir, comentou a dama mais velha, sem se virar. Mesmo colar, mesmo salão, mesma família, apenas rostos diferentes. Lady Beatrice, começou Helena, escolhendo cuidadosamente suas palavras. A senhora parece conhecer muitas histórias sobre este castelo. Conheci alguém muito parecida com você uma vez, respondeu ela, finalmente se virando. Uma jovem cheia de vida, prometida a um homem poderoso. Ela também usou esse colar na última noite em que foi vista. O coração de Helena acelerou. A primeira noiva do general? Lady Beatrice sorriu tristemente. Isabela era seu nome. Ela também tinha seus próprios sonhos, suas próprias vontades, e também descobriu segredos que alguns prefeririam manter enterrados. Antes que pudessem continuar a conversa, Madame Gertrude apareceu, anunciando que o general procurava por sua esposa. Helena teve que se despedir, mas as palavras de Lady Beatrice haviam plantado mais uma peça no quebra-cabeça que estava tentando montar. A noite avançava, e com ela crescia a sensação de que algo importante estava prestes a acontecer. O papel escondido no colar parecia pesar cada vez mais, e os olhares trocados entre os convidados mais antigos carregavam mensagens que Helena começava a compreender. Enquanto o baile continuava em pleno vapor, Helena encontrou um momento para se retirar discretamente até um dos corredores laterais. Com dedos trêmulos, finalmente conseguiu abrir o compartimento secreto do colar. O papel dobrado revelou uma caligrafia delicada e antiga. Meu querido Marcus, se você encontrar esta mensagem, significa que minhas suspeitas estavam corretas.
Os documentos que provam o envolvimento de Victor estão escondidos atrás do retrato de sua avó no escritório. Não posso mais continuar com esta farsa. Esta noite, durante o baile, pretendo... O resto da mensagem estava manchado e ilegível, mas a assinatura era clara. Isabela. Um ruído de passos fez Helena guardar rapidamente o bilhete. Lady Beatrice surgiu no corredor, seu vestido de seda roxa farfalhando suavemente contra o mármore. Vejo que finalmente descobriu a mensagem, disse ela, sua voz carregada de conhecimento. A Isabela a escreveu na noite em que desapareceu. Ela também havia descoberto algo que não deveria. O que ela descobriu? Perguntou Helena, sua voz mal passando de um sussurro. Victor sempre foi um homem ambicioso, respondeu Lady Beatrice aproximando-se. Sua ascensão ao posto de general não foi convencional. Isabela encontrou documentos comprometedores, provas de negociações questionáveis e alianças secretas. O som distante da música chegava até elas, uma valsa melancólica que parecia sublinhar a gravidade da conversa. Marcos era diferente naquela época, continuou Lady Beatrice. Mais idealista, mais apaixonado. Ele e Isabela haviam crescido juntos, e seu amor era um segredo conhecido por poucos. Mas Victor tinha outros planos. Helena sentiu seu coração apertar. O casamento arranjado era uma maneira de Victor garantir sua posição política. Isabela era filha de um importante diplomata. Seu casamento abriria portas, consolidaria alianças. Um movimento nas sombras chamou a atenção de Helena. Marcos estava parado próximo a uma das janelas, sua silhueta recortada contra a luz da lua. Você tem o direito de saber toda a verdade, disse ele juntando-se a elas. Isabela não simplesmente desapareceu. Ela descobriu que Victor estava envolvido em um esquema de manipulação política que poderia destruir várias famílias importantes. Inclusive a minha, acrescentou Lady Beatrice. Meu marido, o governador, era um dos poucos que se opunham aos métodos de Victor. Isabela encontrou documentos que provavam uma conspiração para removê-lo do poder. Helena sentiu o peso de cada revelação como se fossem pedras em seus ombros. Suas próprias experiências com o general começavam a fazer sentido. O controle obsessivo, as reuniões secretas, os documentos queimados. Por que está me contando tudo isso agora? Perguntou ela. Porque a história está se repetindo, respondeu Marcos, seus olhos fixos nos dela. Victor não mudou seus métodos. Seu casamento, Helena, não foi apenas uma aliança política comum. Seu pai... Um grito vindo do salão interrompeu a conversa. Os três correram de volta para o baile, onde encontraram uma cena caótica. O general estava no centro do salão, seu rosto vermelho de fúria, enquanto segurava alguns papéis em suas mãos trêmulas. Quem ousou entrar no meu escritório? Trovejou ele, seus olhos percorrendo os convidados até se fixarem em Helena e seu grupo. O retrato da avó Helena percebeu com um sobressalto. Alguém havia encontrado os documentos que Isabela mencionara em sua mensagem. Lady Beatrice deu um passo à frente, sua postura régia e desafiadora. Algumas verdades não podem permanecer enterradas para sempre, Victor. O salão mergulhou em um silêncio tenso, quebrado apenas pelo som distante do relógio da torre marcando as horas. Helena percebeu que estava no centro de uma trama muito maior do que imaginava. Uma história que começara há 20 anos e que agora chegava a seu clímax. O general avançou em sua direção, seus olhos fixos no colar de safiras. Você, sussurrou ele, sua voz tremendo de raiva contida. Você é exatamente como ela. O salão de baile, antes repleto de música e risos, agora estava mergulhado em um silêncio tenso. Todos os olhos alternavam entre o general Victor, que tremia de fúria no centro do salão, e Helena, que permanecia ao lado de Marcos e Lady Beatrice, seu rosto pálido, mas determinado. 20 anos, disse o general, sua voz carregada de amargura. 20 anos construindo tudo isso, e vocês acham que podem destruir com alguns papéis velhos? O governador Augusto deu um passo à frente, sua expressão grave. Victor, que documentos são esses? O que está acontecendo? Helena percebeu que era o momento de agir. Com uma coragem que não sabia possuir, ela se adiantou, enfrentando o olhar furioso do marido. A verdade, governador, disse ela, sua voz firme apesar do tremor em suas mãos.
A verdade sobre como o general ascendeu ao poder, sobre alianças secretas e sobre o desaparecimento de Isabela. Um murmúrio percorreu o salão. Muitos dos convidados mais velhos trocaram olhares significativos, como se um segredo há muito guardado finalmente viesse à tona. "Não se atreva!" rosnou o general, avançando em direção a Helena. Marcos rapidamente se colocou entre eles, sua postura protetora. "Chega, Victor", disse Marcos, sua voz carregada de emoção contida. "Já causou dano suficiente. Isabela merece justiça, e estas pessoas merecem saber a verdade." Lady Beatrice se aproximou do governador, entregando-lhe alguns dos documentos. "Augusto, leia. Você verá que nossas suspeitas de todos esses anos estavam corretas." O governador examinou os papéis, seu rosto envelhecendo visivelmente a cada linha lida. "Meu Deus, Victor, suborno, chantagem, manipulação política, isso vai muito além do que imaginávamos." Helena, sentindo que era o momento de revelar tudo, tirou o bilhete do colar de safiras. "E há mais", disse ela, sua voz tremendo ligeiramente. "Uma mensagem de Isabela escrita na noite em que desapareceu." O general empalideceu visivelmente ao ver o bilhete. "Onde? Como você?" "O colar", respondeu Helena, tocando as safiras em seu pescoço. "O mesmo que Isabela usou naquela noite. Ela deixou uma mensagem sabendo que estava em perigo." Marcos tomou a palavra, sua voz carregada de emoção há muito contida. Isabela descobriu os planos de Victor. Ela sabia que ele planejava usar o casamento para consolidar seu poder, eliminando qualquer oposição, incluindo o governador. "E quando ela ameaçou expor tudo", começou Lady Beatrice, deixando a frase no ar, carregada de implicações sombrias. O salão explodiu em um caos de vozes exaltadas. Alguns convidados exigiam explicações. Outros defendiam o general, argumentando que tudo não passava de uma conspiração. O governador ergueu a mão pedindo silêncio. "Isso é extremamente grave. Victor, você tem algo a dizer em sua defesa?" O general parecia ter envelhecido décadas em poucos minutos. Seu olhar vagou pelo salão, detendo-se por um momento em Helena, depois em Marcos. "Vocês não entendem", disse ele, sua voz quase um sussurro. "O que fiz foi pelo bem maior. O país estava à beira do caos. Alguém precisava tomar medidas drásticas." "À custa de vidas inocentes?" questionou Marcos, sua voz tremendo de raiva contida. "À custa de Isabela?" Um silêncio pesado caiu sobre o salão. Helena sentiu o peso de 2 décadas de segredos e mentiras pairando sobre todos. "A Isabela", começou o general, mas sua voz falhou. "Ela não deveria ter interferido. Eu não tive escolha." Essas palavras pareceram quebrar uma represa. Lady Beatrice soltou um soluço abafado, enquanto Marcos avançou furiosamente em direção ao general, sendo contido apenas pela intervenção rápida de alguns convidados. O governador, recuperando-se do choque inicial, voltou-se para seus assistentes. "Chamem as autoridades. O general Victor Aldrich está sob custódia até que possamos investigar completamente essas acusações." Enquanto guardas se aproximavam para escoltar o general, Helena sentiu uma mistura confusa de emoções. Alívio por finalmente conhecer a verdade, horror pelas revelações e uma profunda tristeza pelo destino de Isabela e de todos os afetados por essa trama. "Helena", chamou o general, sua voz agora desprovida de toda a autoridade anterior. "Eu realmente acreditava estar fazendo a coisa certa. Você precisa entender." Ela olhou para o homem que há pouco tempo era seu marido, vendo pela primeira vez não o poderoso general, mas um homem quebrado por suas próprias ambições. "Entender, talvez", respondeu ela suavemente. "Perdoar. Isso levará tempo." Enquanto o general era levado, o salão de baile, antes cenário de elegância e poder, agora parecia um palco abandonado após o final de uma tragédia. Helena sentiu o peso do colar de safiras, não mais como um adorno, mas como um símbolo de uma história que finalmente chegava ao seu desfecho. Marcos se aproximou, colocando gentilmente a mão em seu ombro. "Está acabado", disse ele suavemente, "mas ainda há muito a ser feito." Helena assentiu, consciente de que esta noite era apenas o início de uma nova jornada. Uma jornada de cura,
de justiça e talvez de um novo começo. Os primeiros raios de sol encontraram Helena sentada na biblioteca do castelo, exausta, mas incapaz de dormir. As horas que se seguiram ao baile haviam sido um turbilhão de depoimentos, interrogatórios e discussões acaloradas. O castelo, antes um símbolo de poder e opulência, agora parecia uma fortaleza sitiada, com oficiais do governo indo e vindo, vasculhando cada canto em busca de mais evidências. Lady Beatrice entrou silenciosamente, carregando 2 xícaras de chá fumegante. "Achei que poderia precisar disso", disse ela, oferecendo uma das xícaras a Helena. "Obrigada", murmurou Helena, aceitando o chá com gratidão. "É estranho. Passei meses desejando liberdade, e agora que a tenho, não sei o que fazer com ela." Lady Beatrice sorriu compreensivamente. "A liberdade pode ser assustadora quando estamos acostumados a gaiolas, mesmo que douradas." Um silêncio confortável se estabeleceu entre elas, quebrado apenas pelo tilintar ocasional das xícaras. Helena olhou pela janela, observando o jardim onde, não muito tempo atrás, havia sonhado com uma vida diferente. "O que acontecerá agora?" perguntou finalmente. "O processo legal seguirá seu curso", respondeu Lady Beatrice. "Victor enfrentará um julgamento e muitos outros serão implicados em sua teia de conspirações. Quanto a você, minha querida, seu casamento será anulado. Você é livre para seguir seu próprio caminho." A palavra livre ecoou na mente de Helena. Livre, mas para quê? Para onde? Como se lesse seus pensamentos, Lady Beatrice continuou. "Sei que pode parecer assustador agora, mas você tem uma força dentro de si que nem imagina. Isabela teria ficado orgulhosa de ver como você enfrentou tudo isso." A menção de Isabela trouxe uma nova onda de emoções. "Gostaria de ter podido conhecê-la", disse Helena suavemente. "De certa forma, você a conheceu", respondeu Lady Beatrice. "Através de suas escolhas, de sua coragem, você completou o que ela começou." Um suave bater na porta interrompeu a conversa. Marcos entrou, parecendo tão cansado quanto elas, mas com um brilho determinado nos olhos. "Os investigadores terminaram de vasculhar o escritório de Victor", anunciou ele. "Encontraram um diário. Parece que ele registrou tudo ao longo dos anos." Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "Tudo?" Marcos assentiu gravemente. "Inclusive, o que aconteceu com Isabela." O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de 2 décadas de perguntas não respondidas. "Ela merece um funeral apropriado", disse Lady Beatrice, sua voz embargada. "Um lugar onde possamos honrar sua memória e tudo que ela representou." Helena se levantou, caminhando até a janela. Lá fora, o mundo continuava girando, alheio às revelações da noite anterior. Criados cuidavam do jardim, pássaros cantavam, e ao longe podia ver os campos onde uma vez sonhara cavalgar livremente. "Eu gostaria de ajudar", disse ela, virando-se para Marcos e Lady Beatrice. "Com o funeral, com o que for necessário para fazer justiça. Não apenas por Isabela, mas por todos que foram afetados por essa conspiração." Marcos se aproximou, seus olhos encontrando os dela com uma intensidade que fez seu coração acelerar. "Tem certeza? Você já passou por tanto..." "Justamente por isso", respondeu Helena, sentindo uma nova determinação crescer dentro de si. "Passei meses sendo uma peça em um jogo que não entendia. Agora quero ser parte ativa na reconstrução do que foi quebrado." Lady Beatrice sorriu, um misto de orgulho e tristeza em seus olhos. Isabela diria o mesmo. Vocês duas, tão parecidas e tão diferentes ao mesmo tempo. Os 3 permaneceram em silêncio por um momento, cada um perdido em seus próprios pensamentos. O futuro era incerto, cheio de desafios e possíveis perigos. A queda do general certamente teria ramificações que iam muito além dos muros do castelo. "O que faremos primeiro?", perguntou Helena, quebrando o silêncio. Marcos trocou um olhar com Lady Beatrice antes de responder. "Há uma propriedade no campo, não muito longe daqui. Era o lugar favorito de Isabela. Pensei que poderíamos começar por lá, talvez. Dar a ela o descanso que merece." Helena assentiu, sentindo uma estranha mistura de tristeza e esperança. "Quando partimos?" "Assim que estiver pronta", respondeu Marcos suavemente. Naquele momento, olhando para Marcos e Lady Beatrice,
Helena sentiu que estava no limiar de um novo capítulo de sua vida. Um capítulo que ela mesma escreveria, livre das manipulações e expectativas dos outros. Estou pronta, disse ela, sua voz firme e decidida. Enquanto o sol subia no horizonte, banhando a biblioteca com uma luz dourada, Helena sentiu que, pela primeira vez desde que chegara ao castelo, podia respirar livremente. O futuro era incerto, mas era seu para moldar. A carruagem balançava suavemente pela estrada de terra, levando Helena, Marcos e Lady Beatrice para longe do castelo e suas sombrias revelações. A paisagem ao redor ia mudando gradualmente, os campos cultivados dando lugar a pradarias selvagens e pequenos bosques. O ar ficava mais fresco e puro à medida que se afastavam da cidade. Helena observava pela janela, seus pensamentos um turbilhão de emoções e perguntas não respondidas. Ao seu lado, Lady Beatrice folheava distraidamente um pequeno livro de poesias, enquanto Marcos, sentado à sua frente, alternava entre consultar um mapa e lançar olhares contemplativos para o horizonte. Como era ela? Perguntou Helena de repente, quebrando o silêncio que os envolvia há horas. Tem Isabela, quero dizer. Lady Beatrice fechou o livro, um sorriso nostálgico se formando em seus lábios. Ela era luz. Não há outra palavra para descrever. Isabela tinha uma energia contagiante, um espírito livre que inspirava todos ao seu redor. Marcos acrescentou sua voz suave. Ela adorava a natureza. Passava horas cavalgando, explorando cada canto dessa região. Foi assim que descobriu a propriedade para onde estamos indo. A Casa dos Salgueiros, disse Lady Beatrice. Um pequeno refúgio escondido entre colinas e um riacho serpenteante. Isabela o encontrou durante uma de suas cavalgadas e se apaixonou instantaneamente pelo lugar. Helena tentou imaginar Isabela, jovem e cheia de vida, galopando livremente pelos campos, descobrindo segredos e belezas escondidas na paisagem. Era uma imagem que ressoava profundamente com seus próprios anseios. Ela e Marcos planejavam fugir para lá, continuou Lady Beatrice, lançando um olhar compassivo para o homem à sua frente. Na noite do baile, há 20 anos, Marcos completou, sua voz carregada de emoção. Tínhamos tudo planejado. Eu a esperaria na Casa dos Salgueiros, e de lá partiríamos para uma nova vida, longe das manipulações de Victor e das pressões da sociedade. Mas ela nunca chegou, concluiu Helena suavemente, compreendendo a profundidade da tragédia que os envolvia. Um silêncio pesado caiu sobre a carruagem, cada um perdido em seus próprios pensamentos e memórias. Helena sentiu uma conexão profunda com Isabela, como se de alguma forma estivesse completando uma jornada que a outra havia começado 2 décadas atrás. À medida que avançavam, a paisagem se tornava mais selvagem e pitoresca. Pequenas colinas cobertas de flores silvestres se erguiam de ambos os lados da estrada, e o som de um riacho podia ser ouvido à distância. Estamos chegando, anunciou Marcos, seu olhar fixo em um ponto além da próxima curva. A carruagem contornou uma colina particularmente íngreme e, de repente, como se tivesse surgido de um sonho, a Casa dos Salgueiros apareceu diante deles. Era uma construção modesta, mas encantadora, com paredes de pedra cobertas de era e um telhado de ardósia. Salgueiros majestosos se debruçavam sobre um pequeno lago, suas folhas dançando suavemente na brisa da tarde. Helena sentiu seu coração acelerar ao ver a propriedade. Havia algo mágico naquele lugar, uma sensação de paz e possibilidades que ela nunca experimentara antes. Quando a carruagem parou, os 3 desceram em silêncio, absorvendo a beleza e a tranquilidade do local. O som do riacho próximo e o canto dos pássaros eram os únicos ruídos que quebravam o silêncio. É exatamente como me lembro, murmurou Marcos, sua voz embargada pela emoção. Lady Beatrice colocou uma mão reconfortante em seu ombro. Ela amava este lugar, Marcos. E agora finalmente poderemos honrar sua memória aqui. Helena caminhou lentamente em direção à casa, sentindo a grama macia sob seus pés. Ao se aproximar da porta de entrada, notou algo curioso, um pequeno entalhe no batente, quase apagado pelo tempo. Eram 2 iniciais entrelaçadas. I e M, Isabela e Marcos, sussurrou ela,
traçando as letras com os dedos. Marcos se aproximou, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Fizemos isso na última vez que estivemos aqui juntos, uma promessa de um futuro que nunca chegou a existir. Helena sentiu uma onda de empatia e tristeza. Podemos criar um novo futuro, disse ela suavemente. Um que honre a memória de Isabela e tudo o que ela representava. Lady Beatrice juntou-se a eles, seu olhar percorrendo a propriedade. Este lugar sempre foi um símbolo de esperança e liberdade. Talvez possa ser novamente, não apenas para nós, mas para todos que foram afetados pelas ações de Victor. Os três permaneceram em silêncio por um momento, cada um contemplando as possibilidades que se abriam diante deles. A Casa dos Salgueiros, um lugar que por tanto tempo guardou memórias de um amor perdido, agora parecia oferecer a promessa de um novo começo. Por onde começamos? Perguntou Helena, sentindo uma nova determinação crescer dentro de si. Marcos sorriu, o primeiro sorriso genuíno que Helena vira em seu rosto desde as revelações no baile. Começamos limpando, restaurando, trazendo vida de volta a este lugar. E então veremos que histórias ele tem para nos contar. Enquanto o sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de rosa e dourado, Helena, Marcos e Lady Beatrice entraram na Casa dos Salgueiros. O ar dentro estava parado, carregado com o peso de 2 décadas de ausência, mas também com a promessa de novos começos. Helena sabia que os dias seguintes seriam cheios de trabalho duro, descobertas emocionantes e provavelmente mais revelações sobre o passado. Mas pela primeira vez desde que deixara sua casa para se casar com o general, ela se sentia verdadeiramente no caminho certo. Um caminho que ela mesma escolhera, guiada não apenas por seu próprio coração, mas também pelo legado de uma mulher que não chegara a conhecer, mas cuja coragem agora inspirava cada passo seu. Os dias que se seguiram na Casa dos Salgueiros foram uma mistura de trabalho árduo e descobertas emocionantes. Helena, Marcos e Lady Beatrice dedicaram-se à tarefa de trazer vida de volta ao local, limpando, consertando e organizando cada cômodo. Em meio à poeira e aos móveis cobertos, Helena encontrou-se fascinada por cada pequeno detalhe que revelava um pouco mais sobre Isabela e sua história. Um dia, enquanto limpava uma antiga escrivaninha no que parecia ter sido um escritório, ela descobriu um compartimento secreto. Marcos, Lady Beatrice, chamou ela, sua voz tremendo de excitação. Acho que encontrei algo. Os três se reuniram ao redor da escrivaninha, enquanto Helena delicadamente abria o compartimento. Dentro encontraram um pequeno diário de capa de couro, várias cartas amareladas pelo tempo e uma fotografia em sépia de uma jovem mulher sorrindo ao lado de um cavalo. Isabela, sussurrou Marcos, tomando a fotografia com mãos trêmulas. Esta é a última foto que tiramos juntos antes de tudo acontecer. Lady Beatrice pegou o diário, folheando-o cuidadosamente. São os pensamentos dela, seus planos, seus sonhos. Meu Deus, isso é inestimável. Helena observou os dois, sentindo-se ao mesmo tempo uma intrusa e uma parte essencial daquele momento. Pegando uma das cartas, começou a ler em voz alta. Meu querido M, cada dia que passa, sinto-me mais sufocada pelas expectativas e obrigações que me cercam. Mas quando penso em nossos planos, em nossa casa escondida entre os salgueiros, encontro forças para continuar. Sei que o que estamos prestes a fazer mudará nossas vidas para sempre, mas não posso mais viver uma mentira. A verdade que descobrimos sobre V é pesada demais para carregar sozinha. Precisamos agir não apenas por nós, mas por todos que serão afetados se ele conseguir concretizar seus planos. Até breve, meu amor. Em breve seremos livres, eternamente sua e... Um silêncio pesado caiu sobre o trio após a leitura. As palavras de Isabela, escritas 2 décadas atrás, ecoavam com uma urgência e emoção que transcendiam o tempo. Ela sabia, disse Marcos, finalmente sua voz embargada. Sabia o quanto era perigoso, mas estava determinada a fazer a coisa certa. Lady Beatrice assentiu, folheando mais páginas do diário. Isabela sempre foi corajosa, mas vejo agora que ela carregava um peso muito maior do que imaginávamos. Helena sentiu uma conexão profunda com Isabela naquele momento. Entendia agora mais do que nunca
o que a jovem havia enfrentado, as escolhas difíceis que tivera que fazer. Precisamos continuar o trabalho dela, disse Helena, determinação em sua voz. Não apenas expor a verdade sobre o passado, mas garantir que algo assim nunca mais aconteça. Marcos olhou para ela, um misto de admiração e gratidão em seus olhos. Você tem razão. Isabela nos deixou mais do que memórias. Ela nos deixou uma missão. Nos dias que se seguiram, os três mergulharam nos escritos de Isabela, desvendando gradualmente a extensão da conspiração que ela havia descoberto. O diário revelava uma rede complexa de corrupção e manipulação política que ia muito além do general Victor. Enquanto trabalhavam para restaurar a casa, Helena, Marcos e Lady Beatrice também trabalhavam para reconstruir a verdade. Cada nova descoberta os aproximava mais, criando entre eles um vínculo forjado por um propósito comum. Uma noite, sentados na varanda recém-restaurada, observando o pôr do sol refletir no pequeno lago, Helena se viu refletindo sobre as mudanças em sua vida. É estranho, disse ela, quebrando o silêncio contemplativo. Há algumas semanas, eu me sentia completamente perdida, presa em uma vida que não escolhi. Agora você está no centro de algo maior que todos nós, completou Lady Beatrice gentilmente. Marcos, que estivera absorto em seus pensamentos, virou-se para Helena. Você nos trouxe esperança, sabia? Quando você chegou ao castelo, tão parecida com Isabela, foi como se o passado tivesse voltado para nos dar uma segunda chance. Helena sentiu seu coração acelerar com as palavras de Marcos. Ao longo dos dias, ela havia se aproximado dele de uma maneira que não esperava. Sua dor compartilhada, seu propósito comum, haviam criado entre eles uma conexão profunda e inesperada. O que faremos quando terminarmos aqui? Perguntou ela, olhando para o horizonte. Lady Beatrice sorriu, um brilho determinado em seus olhos. Continuaremos o trabalho de Isabela. Há muito a ser feito para corrigir os erros do passado e construir um futuro melhor. Juntos, acrescentou Marcos, seu olhar encontrando o de Helena. Naquele momento, observando o sol se pôr sobre a casa dos Salgueiros, Helena sentiu que estava exatamente onde deveria estar. O futuro ainda era incerto, cheio de desafios e possíveis perigos, mas pela primeira vez em sua vida, ela se sentia verdadeiramente livre para enfrentá-lo em seus próprios termos. A brisa suave da noite trazia o perfume das flores silvestres, e no céu as primeiras estrelas começavam a aparecer. Helena fechou os olhos, sentindo a presença reconfortante de Marcos e Lady Beatrice ao seu lado. O legado de Isabela vivia através deles agora, uma chama de verdade e justiça que não se apagaria facilmente. As semanas na casa dos Salgueiros passaram rapidamente, preenchidas com descobertas, planejamentos e uma crescente sensação de propósito. Helena, Marcos e Lady Beatrice haviam transformado a propriedade em uma base de operações, trabalhando incansavelmente para organizar as informações encontradas nos diários e cartas de Isabela. Uma manhã, enquanto revisavam alguns documentos na sala de estar restaurada, Marcos entrou apressadamente, segurando um jornal. Vocês precisam ver isso, disse ele, estendendo o periódico. A manchete gritava em letras garrafais: Escândalo político abala a capital. General Victor Aldrich implicado em conspiração de décadas. Helena sentiu seu coração acelerar ao ler a notícia. O artigo detalhava como documentos anônimos haviam sido enviados a vários jornais e autoridades, expondo uma rede de corrupção que se estendia por diversos níveis do governo. Foi você? Perguntou ela, olhando para Marcos. Ele assentiu gravemente. Usei alguns contatos de confiança para garantir que a verdade fosse divulgada de forma ampla e irrefutável. Lady Beatrice pegou o jornal, seus olhos percorrendo rapidamente as colunas. Isso vai causar um terremoto político. Muitas pessoas poderosas cairão. E muitas outras finalmente terão justiça, acrescentou Helena, pensando em todas as vidas afetadas pelas maquinações do general e seus aliados. Os três trocaram olhares, cientes de que haviam cruzado um ponto sem volta. A verdade que Isabela morrera tentando revelar estava finalmente vindo à tona, e as consequências seriam enormes. O que fazemos agora? Perguntou Helena, sentindo uma mistura de apreensão e determinação. Marcos se aproximou,
colocando uma mão gentilmente em seu ombro. Agora, nos preparamos. As pessoas virão em busca de respostas e nós temos que estar prontos para fornecê-las. Nas semanas que se seguiram, a Casa dos Salgueiros se tornou o epicentro de uma revolução silenciosa. Jornalistas, investigadores e até mesmo políticos reformistas começaram a fazer peregrinações à propriedade, buscando mais informações e evidências. Helena descobriu em si mesma uma força e eloquência que não sabia possuir. Ao lado de Marcos e Lady Beatrice, ela contava a história de Isabela, explicava as complexidades da conspiração e defendia a necessidade de uma reforma profunda no sistema político. Uma tarde, após uma particularmente intensa sessão de entrevistas, Helena se encontrou sozinha com Marcos no Jardim dos Fundos. O sol se punha, pintando o céu com tons de laranja e rosa, refletindo-se nas águas calmas do lago. "Você tem sido incrível", disse Marcos, sua voz suave e carregada de admiração. "Isabela estaria tão orgulhosa de ver o que você realizou." Helena sentiu um rubor subir pelo seu rosto. "Eu só estou tentando fazer o que é certo. O que ela teria feito?" Marcos se aproximou, seus olhos fixos nos dela. "É mais do que isso, Helena. Você trouxe luz de volta a este lugar, a nossas vidas. Você nos deu esperança novamente." O coração de Helena acelerou com a proximidade de Marcos. Ao longo das semanas, seus sentimentos por ele haviam se aprofundado, transformando-se em algo que ela mal ousava nomear. "Marcos, começou ela, mas foi interrompida pelo som de cascos se aproximando. Lady Beatrice apareceu na varanda, seu rosto uma mistura de excitação e preocupação. "Temos visitas", anunciou ela. "O novo primeiro-ministro está aqui." A chegada do primeiro-ministro marcou um ponto de virada. Em uma longa reunião que adentrou a noite, os três apresentaram todas as evidências que haviam reunido, detalhando a extensão da conspiração e seus efeitos de longo alcance. "Isso vai além de uma simples reforma", disse o primeiro-ministro, sua expressão grave. "Precisaremos reconstruir a confiança do povo em suas instituições do zero." Helena, sentindo o peso do momento, falou com uma convicção que surpreendeu a todos, incluindo a si mesma. É exatamente isso que Isabela queria. Não apenas expor a corrupção, mas criar um sistema mais justo e transparente para todos. O primeiro-ministro a observou com interesse renovado. "Você fala com a sabedoria de alguém muito além de seus anos, senhora Helena. Talvez você possa ter um papel mais ativo nessa reconstrução." As implicações daquela oferta pairaram no ar, carregadas de possibilidades e responsabilidades. Helena trocou olhares com Marcos e Lady Beatrice, sentindo o apoio silencioso de ambos. Quando a reunião terminou e o primeiro-ministro partiu, prometendo ação imediata, os três permaneceram na sala de estar, absorvendo tudo o que havia acontecido. "Parece que nosso trabalho está apenas começando", comentou Lady Beatrice, um sorriso cansado, mas satisfeito em seu rosto. Marcos se virou para Helena, seus olhos brilhando com uma mistura de orgulho e algo mais profundo. "O que você acha, Helena? Está pronta para mais essa aventura?" Helena olhou pela janela para o jardim onde os salgueiros dançavam suavemente na brisa noturna. Pensou em Isabela, em todas as vidas afetadas pela conspiração e em seu próprio caminho que a trouxera até ali. "Estou pronta", respondeu ela, sua voz firme e decidida. "Por Isabela, por todos nós e pelo futuro que podemos construir juntos." Naquela noite, sob um céu estrelado, Helena, Marcos e Lady Beatrice permaneceram acordados até tarde, planejando os próximos passos de sua jornada. Uma jornada que havia começado com uma noiva relutante e um casamento arranjado, e que agora se desdobrava em uma missão de transformação nacional. E enquanto conversavam e sonhavam com um futuro melhor, Helena sentiu, pela primeira vez em sua vida, que estava exatamente onde deveria estar, fazendo exatamente o que deveria fazer. O legado de Isabela vivia através dela, e com Marcos ao seu lado e Lady Beatrice como guia, ela estava pronta para enfrentar qualquer desafio que o futuro pudesse trazer. Os meses que se seguiram à visita do primeiro-ministro foram um turbilhão de atividades. A Casa dos Salgueiros se transformou em um centro não oficial de reforma política, com Helena, Marcos e Lady Beatrice no epicentro de uma mudança
que reverberava por todo o país. Helena descobriu em si mesma uma líder natural, capaz de inspirar e mobilizar pessoas de todos os setores da sociedade. Suas palavras, carregadas de paixão e autenticidade, ecoavam a história de Isabela e tocavam corações de uma maneira que ninguém esperava. Uma manhã ensolarada, enquanto Helena se preparava para mais uma série de reuniões na capital, Marcos a encontrou na varanda, contemplando o jardim em flor. "Você parece pensativa", observou ele, se juntando a ela. Helena sorriu suavemente. "Estou pensando em como tudo mudou. Há um ano eu era uma noiva relutante, presa em um casamento que não queria. Agora você é a voz de uma nação em transformação", completou Marcos, seu olhar cheio de admiração. Helena se virou para ele, sentindo seu coração acelerar como sempre acontecia na presença de Marcos. "Não teria conseguido sem você." "Sem vocês dois", disse ela, pensando também em Lady Beatrice. Marcos pegou suas mãos nas dele, seu toque gentil, mas cheio de significado. "Helena, você trouxe luz de volta à minha vida de uma maneira que eu nunca imaginei ser possível novamente. Depois de perder Isabela, eu pensei que nunca mais..." Ele hesitou, buscando as palavras certas. Helena sentiu a tensão no ar, carregada de emoções não ditas e possibilidades. "Marcos, começou ela, mas foi interrompida pela chegada de Lady Beatrice. "Desculpem interromper", disse a dama mais velha, um brilho conhecedor em seus olhos. "Mas temos notícias importantes. O julgamento do general Victor foi marcado para o próximo mês." A notícia caiu sobre eles como um lembrete do quanto ainda havia a ser feito. O processo de expor a verdade e buscar justiça estava longe de terminar. As semanas que antecederam o julgamento foram intensas. Helena trabalhou incansavelmente, preparando-se para testemunhar, revisando evidências e mobilizando apoio público para as reformas propostas. Na véspera do julgamento, Helena encontrou Marcos no antigo escritório de Isabela, agora transformado em um centro de operações para seu trabalho. "Está nervosa?" perguntou ele suavemente. Helena assentiu. "Um pouco. Não pelo que tenho que fazer, mas pelo que isso representa. É o fim de um capítulo e o início de outro." Marcos se aproximou, colocando as mãos em seus ombros. "Você está pronta para isso, Helena. Mais do que isso, você é exatamente o que este país precisa agora." Seus olhares se encontraram, e por um momento o mundo ao redor pareceu desaparecer. Helena sentiu como se estivesse à beira de algo imenso, algo que mudaria sua vida para sempre. "Marcos, eu preciso te dizer..." começou ela, mas foi interrompida pelo som de alguém batendo na porta. Lady Beatrice entrou, carregando uma caixa antiga. "Encontrei isso nos arquivos da família", disse ela, colocando a caixa sobre a mesa. "Acho que vocês deveriam ver." Dentro da caixa, encontraram mais cartas de Isabela, incluindo uma endereçada ao futuro. Com mãos trêmulas, Helena a leu em voz alta. "Para quem encontrar esta carta, se você está lendo isso, significa que a verdade finalmente veio à tona. Meu maior medo era que meu sacrifício fosse em vão, que as sombras continuassem a se espalhar. Mas eu tinha que acreditar que um dia alguém teria a coragem de continuar esta luta. Quem quer que você seja, saiba que a mudança é possível. O amor é possível. Mesmo nas horas mais escuras, há esperança. Não deixe que o medo vença. Não deixe que o passado defina o futuro. Construa um mundo melhor, um mundo de verdade e justiça. Com amor e esperança eterna, Isabela." Um silêncio emocionado caiu sobre o trio. As palavras de Isabela, escritas tantos anos antes, pareciam uma bênção para o caminho que haviam escolhido. Na manhã seguinte, quando Helena se levantou para testemunhar no julgamento, ela carregava consigo não apenas o peso da verdade, mas também a força de Isabela, o apoio de Marcos e a sabedoria de Lady Beatrice. Seu testemunho foi poderoso e comovente, revelando não apenas os crimes do passado, mas também a visão de um futuro mais justo e transparente. Quando terminou, um silêncio reverente pairou sobre o tribunal, quebrado apenas pelos soluços contidos de alguns espectadores. Nos dias que se seguiram, enquanto o julgamento prosseguia e as reformas começavam a tomar forma, Helena, Marcos e Lady Beatrice continuaram seu trabalho incansável.
A Casa dos Salgueiros se tornou um símbolo de renovação e esperança, atraindo pessoas de todos os cantos do país que queriam fazer parte da mudança. Uma noite, enquanto celebravam mais uma vitória legislativa, Helena encontrou Marcos sozinho no jardim. A lua cheia banhava tudo com uma luz prateada, criando uma atmosfera quase mágica. "Helena", disse Marcos suavemente, "há algo que venho querendo te dizer há muito tempo." Ela se virou para ele, seu coração acelerando. "Sim, eu te amo", disse ele simplesmente. "Não apenas pelo que você fez por este país, por Isabela, por todos nós, mas por quem você é. Sua força, sua compaixão, sua coragem. Você me fez acreditar no amor novamente." Helena sentiu lágrimas de felicidade se formando em seus olhos. "Oh, Marcos", sussurrou ela, "eu também te amo. Mais do que posso expressar." Sob o olhar benevolente dos salgueiros e das estrelas, eles se beijaram, selando não apenas seu amor, mas também uma promessa de um futuro construído sobre verdade, justiça e esperança. E assim, enquanto um novo dia amanhecia sobre a Casa dos Salgueiros e sobre todo o país, Helena sabia que sua jornada estava longe de terminar. Havia muito trabalho a ser feito, muitas batalhas a serem travadas. Mas com Marcos ao seu lado, Lady Beatrice como mentora e o espírito de Isabela guiando o caminho, ela estava pronta para enfrentar qualquer desafio. O futuro, antes incerto e assustador, agora brilhava com possibilidades infinitas. E Helena, a jovem que uma vez fora uma noiva relutante, agora se encontrava no limiar de uma nova era, não apenas para si mesma, mas para toda uma nação. 5 anos se passaram desde aquela noite no jardim da Casa dos Salgueiros. O país havia mudado drasticamente, transformado pelas reformas que Helena, Marcos e Lady Beatrice haviam ajudado a implementar. A corrupção, embora não completamente erradicada, havia sido significativamente reduzida, e uma nova era de transparência e participação cidadã florescia. Helena, agora uma figura respeitada na política nacional, caminhava pelos corredores do parlamento com a confiança de alguém que sabia exatamente seu lugar no mundo. Seu trabalho incansável pela justiça social e reforma política a tornara uma das líderes mais queridas e admiradas do país. Ao seu lado, Marcos, que se tornara um advogado dedicado a causas de direitos humanos, segurava sua mão com orgulho. O casamento deles, realizado 2 anos antes na Casa dos Salgueiros, havia sido uma celebração não apenas de seu amor, mas também de tudo que haviam conquistado juntos. Lady Beatrice, embora mais idosa, continuava sendo uma força vital em suas vidas, oferecendo sabedoria e orientação, tanto em assuntos pessoais quanto políticos. Ela havia se tornado uma espécie de avó para as 2 filhas gêmeas de Helena e Marcos, Isabela e Beatrice, nomeadas em homenagem às 2 mulheres que tanto haviam influenciado suas vidas. Naquela tarde ensolarada, eles se reuniram na Casa dos Salgueiros para uma ocasião especial. O lugar, outrora um refúgio secreto, agora era um memorial e centro educacional, dedicado a ensinar às novas gerações sobre a importância da verdade, da justiça e da participação cívica. Helena subiu ao pequeno palanque montado no jardim, olhando para a multidão reunida. Jornalistas, políticos, ativistas e cidadãos comuns, todos estavam ali para testemunhar a inauguração oficial do Centro de Memória e Cidadania Isabela. Há 6 anos, começou Helena, sua voz clara e emocionada. Eu era uma jovem perdida, forçada a um casamento que não desejava. Não fazia ideia do quanto minha vida mudaria, ou do impacto que as ações de uma mulher que nunca conheci teriam sobre mim e sobre todo o nosso país. Ela fez uma pausa, seus olhos encontrando os de Marcos na primeira fila. Ele sorriu encorajadoramente, segurando as 2 meninas de 3 anos no colo. Isabela sonhava com um mundo melhor, continuou Helena. Um mundo de verdade, justiça e igualdade. Ela deu sua vida por esse sonho, mas seu sacrifício não foi em vão. Hoje inauguramos este centro não apenas em sua memória, mas como um compromisso contínuo com os ideais pelos quais ela lutou. Lady Beatrice, sentada ao lado de Marcos, enxugou discretamente uma lágrima.
Seu papel na história de Isabela e na transformação do país era algo que ela carregava com orgulho e humildade. Este centro, prosseguiu Helena, será um lugar de aprendizado, de debate e de ação. Aqui as futuras gerações aprenderão sobre nossa história, não apenas os momentos de glória, mas também os erros e as lutas. Aprenderão sobre o poder que cada cidadão tem para fazer a diferença, para questionar a injustiça e para construir um futuro melhor. A multidão aplaudiu entusiasticamente. Entre eles, Helena reconheceu rostos de pessoas que haviam sido fundamentais na luta dos últimos anos. Jornalistas corajosos, políticos reformistas, ativistas incansáveis. Mas nossa jornada não termina aqui, disse Helena, sua voz ganhando força. Ainda há muito trabalho a ser feito. Desigualdades a serem combatidas, direitos a serem protegidos, vozes a serem ouvidas. Este centro é um lembrete de que a luta por um mundo melhor é contínua e que cada um de nós tem um papel a desempenhar. Enquanto Helena concluía seu discurso, Marcos se aproximou do palanque com as meninas. As pequenas Isabela e Beatrice, com seus cachos escuros e olhos brilhantes, eram um lembrete vivo do futuro pelo qual todos ali estavam trabalhando. E assim, finalizou Helena tomando as filhas nos braços, dedicamos este centro não apenas ao passado, mas ao futuro, às Isabelas, às Beatrices, aos Marcuses e a todos aqueles que virão depois de nós. Que eles encontrem aqui inspiração, conhecimento e a coragem para continuar construindo um mundo mais justo e compassivo. Sob aplausos estrondosos, Helena cortou a fita inaugural do Centro de Memória e Cidadania Isabela. As portas se abriram, revelando exposições que contavam a história não apenas de Isabela, mas de todos aqueles que haviam lutado pela verdade e pela justiça ao longo dos anos. Mais tarde, quando a multidão se dispersou e o sol começava a se pôr, Helena, Marcos e Lady Beatrice caminharam juntos pelo jardim da Casa dos Salgueiros. As meninas corriam à frente, suas risadas ecoando entre as árvores. "Você acha que fizemos o suficiente?" perguntou Helena, sua voz suave e contemplativa. Lady Beatrice sorriu, seu rosto marcado pelo tempo, mas seus olhos brilhando com a mesma intensidade de sempre. "Minha querida, vocês fizeram mais do que Isabela jamais poderia ter sonhado. Vocês não apenas revelaram a verdade, mas construíram algo novo e belo a partir dela." Marcos abraçou Helena, beijando suavemente sua testa. "E este é apenas o começo", disse ele. "Imagine o que nossas filhas e as gerações futuras farão com o legado que estamos deixando." Helena observou suas filhas brincando sob os salgueiros, seus pequenos rostos iluminados pela luz dourada do pôr do sol. Naquele momento, ela sentiu uma profunda paz e uma certeza inabalável de que, não importa o que o futuro reservasse, o amor, a verdade e a coragem sempre prevaleceriam. E assim, enquanto o dia chegava ao fim na Casa dos Salgueiros, Helena sabia que sua história, a história que começara com uma noiva relutante e se transformara em uma saga de amor, coragem e transformação, continuaria ecoando através dos anos, inspirando e guiando aqueles que viriam depois. O legado de Isabela, outrora quase perdido no tempo, agora vivia não apenas nas paredes daquele centro ou nos livros de história, mas nos corações e ações de cada pessoa que se inspirasse a lutar por um mundo melhor. E para Helena, Marcos e Lady Beatrice, essa era a maior vitória de todas. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Helena, Marcos e Lady Beatrice tenha tocado seus corações e inspirado suas mentes. Esta história de amor, coragem e transformação nos lembra do poder que cada um de nós tem para fazer a diferença no mundo. Não se esqueça de se inscrever no canal e clicar ao lado para assistir outras histórias apaixonantes.